Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Quase Lá, o meu podcast, onde a gente, enfim, conversa sobre os processos da vida, né? E como eu falei, não cada episódio especificamente, mas em alguns episódios eu vou trazer uma pessoa aqui para estar conversando comigo, pra gente estar trocando uma ideia. E hoje quem é minha convidada é minha amiga Renaya, que é multiartista. Ela é diretora, ela é designer, ela é grafiteira, muita coisa, né, amiga? É muita coisa, amiga. E você me conhece desde o começo, então. Já tem uns 10 anos aí que a gente se conhece. E eu pensei na Rê porque eu acho que ela... Cara, é isso, né? A gente se conhece há muitos anos e eu vi toda a caminhada, e tenho visto, né, toda a caminhada dela. Então eu acho que é uma pessoa que vale super a pena a gente trocar uma ideia, conversar. E, enfim, é isso. Eu queria saber mais. Eu já sei muita coisa, mas eu queria trazer aqui pra galera ver, conhecer a Renaya, não só pelo viés artístico, mas a Renaya no viés pessoal de caminhada, como é que tá sendo pra ela, porque eu acho que às vezes na internet a gente vê muito o que as pessoas, que a gente posta, né, tipo, essa persona que a gente monta, mas tem todo um processo, um caminhar que acontece por trás que, enfim, às vezes a gente não fala, né? Mas, amiga, eu queria começar pelo começo. Queria saber como que você começou, como que você chegou, né? Pra quem não sabe, a Renata ela é diretora também. E ela tá estudando lá em Cuba. Como é que é, na? Ex-CTV, lá na Escola de Cinema de Cuba. Então, e ela tá lá e tá num processo muito louco, né, amiga? Num processo muito denso. Mas que tá Que tá acontecendo. acontecendo agora mesmo. Mas eu queria saber como é que foi o início, assim, como que você decidiu que queria Uhum. cinema, enfim, ilustração, esses lugares que você perpassa. Ok. Primeiramente, queria agradecer. É uma honra gigantesca estar aqui no seu podcast, no Quase Lá. É um prazer estar quase lá com a Lari. E ser uma pessoa que eu admiro tanto, que eu também vi crescer há tantos anos juntas, assim, né? Parceira na caminhada. E, enfim, agradecer novamente o convite, estar aqui com vocês, compartilhando um pouco, né, desse processo. E eu acho que para começar, a Renaya, ela é um sonho, né? Ela é um personagem, mas também é um sonho meu desde a minha infância. Eu queria muito ser artista, assim. E eu nasci na Baixada Fluminense nos anos 90, numa época muito, enfim, era complexo, mas também foi um momento da periferia no Rio que tinha muita prosperidade, assim, era um pouco mais rural, um pouco mais tranquilo, apesar de ter muita violência também. E eu sinto que a arte chegou pra mim num lugar de escape, assim, né? De, tipo, assistir televisão pra ver filmes, pra meio que escapar de todo o caos que acontecia naquele bairro, que era, enfim, no final da Baixada, perto da Pavuna, em São João de Meriti. Quem conhece o Rio, quem conhece a Baixada, sabe que é um lugar complexo, né? Enfim. E eu sinto que a arte surge para mim muito nesse contexto de cura e de escape, né? De fugir da realidade, de criar outros mundos, assim. E inicialmente eu gostava muito de música, de teatro também. Sempre gostei de várias linguagens, mas eu acabei não tendo tanto apoio. Minha família tinha medo, assim, né? Que eu me frustrasse nesse meio. E aí, como eu comecei a lidar muito com silêncio, eu comecei a desenhar mais, que era uma coisa que eu já gostava, mas eu acho que era um sentido meio de continuar criando sem necessariamente ter que mostrar pra ninguém. Era uma coisa que eu criava pra mim mesma, e que eu escondia, enfim. Mas eu acho que enfim, é muito comum, né, da gente que vem desses lugares que são, de alguma forma, não só periferia, mas, enfim, onde as pessoas não têm tanto acesso à cultura e arte de uma forma assim tão direta, a gente criar, se a gente é muito criativo, né, no caso, criar formas de poder criar, né? E aí eu acho que a gente vai desenvolvendo nossos próprios caminhos, né? No caso, para você o primeiro foi o desenho. Sim. E também Então, é isso, né? e o desenho foi a sua primeira porta de entrada, então. Eu acho que foi a primeira linguagem, tipo, eu cantava, né? Sempre gostei, e teatro também gostava muito, mas eu não tinha tanta, não é coragem, mas não sei, eu acho que tinha algo ali que parecia que aquilo não era pra mim, assim.
E aí eu gostava muito de ver Naruto e animes, assim, tive uma adolescência Uma jovem bem otaku, não uma é jovem mesmo? otaku. Sabemos. Negras E, otaku. né, as afro-otakus Sim, online. E eu acho que foi muito importante pra mim, porque as histórias, né, tipo, de Naruto, Dragon Ball, vários heróis, heroínas, assim, tem um rolê meio, tipo, contra o impossível, né? São sim, personagens que, tipo, eles não são os melhores do mundo, eles não são os mais incríveis, mas eles fazem algo e no final dá tudo certo. E é muito lindo ver sim. esse amadurecimento, enfim, essa transformação, assim. É. E aí, enfim, eu acho que um pouco isso foi um caminho. E depois consegui ir para a faculdade de artes. Da faculdade fiz uma faculdade interdisciplinar, que infelizmente não existe mais, o IAD, que foi onde nos Foi de arrasta pra conhecemos. cima, mas amamos Arrastou. o FJF, a Universidade Federal, gente. Ensino federal é o que há. Gratuito de É qualidade. sobre. E, enfim, né? Descansa em paz, IAD, mas foi muito importante e formou muitos talentos, né? Eu vejo que na nossa geração várias pessoas estão super ativas no ramo das artes, é super lindo ver a galera Sim. caminhando, E, enfim. e eu acho que a formação interdisciplinar, ela te abre espaços. Tipo, igual você falou que antes você só tinha o desenho, né? Uhum, E por mais que eu acho que você já tivesse esses, esses lugares que você gostasse, eu acho que quando a gente entra, principalmente lá no IAD, né? Que era um lugar muito específico, que funcionava de uma forma muito específica, a gente tinha aula em várias matérias, tipo, sei lá, eu acho que isso abre, né? Sua cabeça faz assim, ó, pro bom e pro ruim. é. Porque teve gente que não aguentou, né? Mas eu acho que é um lugar que talvez ele tenha começado um processo de ver, né? Tipo, outras Uhum. opções e entender que dá pra ser multi. Não, total. E que isso é a potência da nossa geração, Sim, né? E total. ao mesmo tempo que essa relação de ser multiartista é uma coisa antiga, né? Se você vê, tipo, sei lá, Leonardo da Vinci era multiartista, né? Sim, Tipo, não é uma coisa que a gente tá inventando nessa geração. Mas a gente tá num momento também de muito acesso, né? Tipo, quando que eu ia imaginar que eu ia poder estudar animação, cinema, pintura, designer, tipo, não era para pessoas como nós, né? Mulheres sim, racializadas, latinas, brasileiras, assim. É muito fora da curva, é ser muita exceção, né? É um lugar de muita solidão também, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente está dando continuidade a um processo muito bonito, assim. E aí eu estava na universidade, participei de alguns coletivos, fui uma das fundadoras do Descolônia, além disso estive nas RUTs, estive no próprio movimento estudantil, assim, isso foi muito importante para mim como artista e entender também que a gente estava dando continuidade ao que outras gerações já estavam batalhando, né, por esse espaço na arte brasileira e por entender também como profissão, né? Tipo assim, ser artista e ser artista interdisciplinar, multidisciplinar, como uma forma de estar no mercado, de estar circulando, de estar em movimento, né? Que eu acho que é sim. o mais importante. E como você lidou com o ser multi? Porque eu acho que é muito. Você pode ser tudo, você pode ser nada, né? No final do Uhum, dia. E aí eu acho que ser multidisciplinar hoje em dia, por mais que as pessoas achem muito bonito, mas eu às vezes também acho que entra num lugar de todo mundo querer fazer muita coisa e às vezes uhum, não conseguir realmente desenvolver essas muitas coisas, assim. Então, para você que realmente é uma pessoa que desenvolve bastante coisa, como é, tipo, ser uma multiartista e tentar realmente ali desenvolver um bom trabalho nas áreas que você se dispõe a desenvolver, como é que funciona isso para você, como é que é esse lugar, como é que você faz, como é que era, como é que é hoje, né? Porque já tem um tempo que você já faz isso. uhum. Amiga, ano que vem eu vou fazer 10 anos, né? Tipo, desde a minha primeira Sim, exposição, que foi na Flux, uma exposição coletiva com a galera da universidade. E eu sinto que, tipo, o lado do multi, ele gera uma ilusão que você tem o controle do seu processo através da linguagem que você escolhe, mas eu sinto que é muito mais sobre você entender a sua criatividade como uma expansão, tipo, enfim, lá em Cuba eu tô estudando transmídia, né? Transmédia em espanhol, transmídia em português, que seria esse campo dos universos, por exemplo, Turma da Mônica, sei lá, sim, de você pensar um modo de criação que vai mudando de linguagem sem perder esse universo, assim. uhum, Eu acho que isso é a parada mais do meio da internet, do cyber, do contemporâneo.
do pós-contemporâneo, enfim. E eu sinto que, tipo assim, no começo eu tinha muito desespero, assim. Eu acho que eu vivi algumas mortes quando eu era adolescente, assim, pra violência policial, pessoas da minha família, conhecidos meus. E eu acho que isso me gerou uma sensação que eu não ia fazer 30 anos. Então, acho que isso começou a me fazer, assim, querer fazer tudo, assim, Ao mesmo teatro, tempo. poesia, desespero, assim, filme, música, tipo assim. Aí depois eu percebi, né, caraca, eu tô viva, vamos com calma, vamos com tranquilidade. Acho que a religião também me colocou um lugar também, tipo, olha, tem uma missão, mas você não vai lutar uma guerra toda de uma vez, são lutas diárias, né? São partes. E eu acho que hoje em dia eu tento fazer, tipo, um rolê meio temporada, assim, tipo, esse ano é a temporada que eu vou focar mais no cinema, mas enquanto isso eu vou estudando aquarela, por exemplo, sabe? Ano que vem é um ano que eu tô pensando em desenvolver uma coisa musical, mas assim, também entender separar o que é um desenvolvimento de uma criação que eu estou fazendo por prazer ou para mim mesma, e aí eu vou em várias linguagens, e o que é o meu trabalho, que é o que vai para esse mundo exterior, assim. Eu sinto que eu ainda estou aprendendo, porque é isso, né? A gente. Sim. É, não, eu perguntei isso porque eu acho que também é uma coisa que acontece comigo, assim. Tô nesse caminho da atuação, mas, por exemplo, tem a moda e assistência de figurino, que é uma coisa que eu já fazia, e que às vezes eu ainda continuo fazendo, e tem o modo de ser modelo, e tem também esse lugar de uma direção criativa que eu tô entendendo se é. Então, assim, é muito difícil, tipo, não conciliar, eu não acho que é sobre conciliar, mas é muito difícil entender o quanto você vai dar de energia para cada coisa. E eu tô entendendo isso agora, assim, e aí eu queria entender das outras pessoas que eu te perguntei, porque como você já faz isso há muito tempo, né? Como você criou esse equilíbrio, assim, eu acho que isso é uma coisa muito legal, essa coisa de pensar em cada ano eu vou focar um pouco mais. Isso é quase pensar em, quando você pensa em plantação, Uhum. uma coisa meio ancestral, né? Tipo, agora se a gente vai plantar isso, então a gente vai ter isso, isso, isso. Então eu acho que é uma coisa que a gente parou um pouco, porque eu sinto que nesse lugar de ser multi, parece que todo mundo tá fazendo tudo ao mesmo tempo. Então eu sou diretor, mas eu também tô aqui abrindo essa exposição agora, eu tô escrevendo um livro, e tipo, parece que, assim, as coisas não podem acontecer separadas. Ou elas acontecem todas juntas, ou elas não acontecem. Porque é tudo muito rápido, né? Eu acho que as pessoas se perdem um pouco na ideia de que tudo é processo. E tudo você tem que quebrar as coisas para você conseguir fazer elas, tipo. Acho que pensar o caminho inteiro é muito difícil, né? Ninguém consegue ver o caminho inteiro. Então, se você quebra isso em pedacinhos, seja ele tipo, esse ano eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer isso, você consegue andar melhor. E aí, entrando nisso também, né, de momentos, processos, não sei o quê, em que momento você está no seu processo de carreira hoje? Tipo, sendo uma multiartista, como é que você acha que você tá? Como é que tá sendo esse momento atual, assim, Nossa, 2024? eu achei muito bonito você falando isso da plantação. Eu acho que um momento assim, quando eu era mais jovem, quando eu tinha, sei lá, 22, quando eu tava no primeiro filme, assim, eu pensava nesse rolê da colheita, assim. Esse vai ser o ano de plantar. E aí depois eu pensava, tipo, o ano que vem é o ano da colheita, é o ano que eu vou relaxar um pouco mais. Só que agora eu começo a entender que antes eu pensava como se fosse uma coisa só sendo plantada, sabe? Monocultura, assim. Só tô plantando, sei lá, mandioca, sei lá, só um alface. E agora parece que eu tô vendo um jardim, assim, sabe? E aí tem o tempo do alface, tem o tempo do tomate, tem o tempo das orquídeas, e cada um, né? E eu acho que eu tô num momento muito bonito de colheitas, assim, e ao mesmo tempo final de ciclo. Vou entrar no meu último ano de Cuba, tô embarcando num futuro muito breve para lá. E ao mesmo tempo, enfim, o meu filme, meu primeiro longa-metragem está sendo selecionado em vários festivais, em laboratórios, e a gente está agora com a Pan, junto com a Amazon, e, pô, não tenho nem 30 anos, sabe? É meio chocante até, porque, enfim, eu sou muito insegura, eu tenho muitas dúvidas, eu não tenho herança, eu não tenho sobrenome das artes, enfim.
igual aqueles memes, né? Tipo, ela não tem dinheiro, ela não tem, O mas que ela ela tem o tem, Brasil, o que ela tem ela tem vontade. vontade, é o que ela tem. Ah. E eu acho que eu tenho fé e os ancestrais, tive muita ajuda também, tive muita coisa e muito trabalho, né, além disso. E eu acho que é um ano que eu tô começando a visualizar melhor sobre. Eu tô reparando mais no que tá florescendo ao meu redor, que talvez antes eu não tivesse tanta delicadeza para notar e que não é mais, né, não é mais só um tipo de coisa que eu tô vendo várias coisas crescendo enquanto outras estão. Ai, Estão sendo plantadas, né? Tipo, exatamente. mas eu acho que isso também tem a ver com a idade, né? Não sei, a gente tá ficando mais velha. Não que a gente esteja muito velha, estamos muito novas, mas pensando há 10 anos atrás, onde tínhamos 18, 19, 17 anos, hoje estamos mais velhas. E eu acho que você vai vendo a vida com mais calma. E aí você consegue enxergar isso, né? Tipo, isso aqui tá acontecendo, mas isso aqui eu preciso trabalhar mais. E talvez não se desesperar tanto, assim, né? Tipo, porque eu acho que, pensando em pessoas negras, você falou, às vezes a gente acha que a gente vai viver só até os 30. Pensando também na questão de que a juventude ela é muito supervalorizada na nossa sociedade, né? Tem isso aí também, de Uhum. que até os 30 você tem que estar muito resolvido. E botando na questão de pessoas negras, tem a questão de podemos ser mortos antes mesmo de chegar aos 30 anos. Então a gente realmente quer viver tudo que pode ser vivido, mas eu acho que quando você começa a chegar ou você passa, né, dessa marca meio utópica, assim, eu acho que Uhum. depois que você passa disso, você fala, pô, beleza, então e agora, né? Agora tem mais, tipo assim, tem mais vida, que bom que tem também, né? E aí eu acho Nossa, que a gente começa a ter que escolher primeiramente as lutas que você vai lutar. Eu sinto que pra mim tá sendo exatamente isso, assim, eu comecei a escolher lutas. Entender aonde eu vou gastar essa energia, onde eu não vou encerrar ciclos, parar com coisas ou entender que essas coisas podem continuar acontecendo, mas de uma outra forma, provavelmente. Então, acho que quando a gente começa a selecionar onde a energia vai, você também consegue ver o que está acontecendo, né? Acho que isso é importante. é a beleza do processo também. Eu lembrei, assim, quando eu conheci a escola de Cuba, eu tinha 19 anos, assim, foi uma amiga que me apresentou. E quando ela falou assim, eu falei, nossa, eu fiquei muito encantada, assim. Aí eu comecei a estudar, a ler sobre. Eu tinha 19, você só pode fazer a prova com 23 e você não pode fazer depois dos 30. Então você só pode tentar a prova no máximo 3 vezes, assim. E eu lembro que era um sonho tão grande, uma coisa tão distante, e todo mundo ao meu redor, na faculdade, enfim, falava que não era pra mim, assim, que eu não ia conseguir, ou que era muito difícil. E aí eu lembro que depois que isso rolou, era tipo assim, caraca, o que que eu faço depois do meu sonho? Que acontece, sabe? E é isso, a gente cresceu vendo Disney, né? A gente vê a princesa sendo salva, ou sei lá, o mundo sendo salvo e felizes para sempre. Mas o que acontece depois, né? E eu acho que isso é onde entra a vida adulta. E ao mesmo tempo é um lugar que eu tô achando muito gostoso de viver, assim. Porque eu acho que às vezes a gente fica tão ansioso com aquele final, com aquela chegada, e na verdade é só mais uma escada que você tá subindo, ou sei lá, mais um Sim, passo nessa caminhada, que é um caminho muito mais longo, assim, sabe? Você só viu uma rua, você chegou no sim, final da rua, tem mais 20 ruas ou mais, e a coisa mais bonita também é você saber compartilhar essa caminhada sim. e desfrutar o caminho, né? Porque é É, porque isso. no final é sobre mais o caminho do que, acho que a chegada, né? E falando muito, a gente falou bastante Cuba aqui, né? Queria te perguntar como que foi pra você, você já falou um pouco, né? Que depois você passa como que era um sonho, mas como foi pra você conseguir estudar, né? Numa das maiores faculdades de cinema do mundo. E como tá sendo esse processo lá, né? Tipo, quais são as dificuldades, porque a gente sabe que tem. Você já me falou algumas, mas enfim, queria que você compartilhasse o que você acha que é interessante. Porque, igual eu falei, as pessoas olham e falam, nossa, pô, ela foi pra Cuba e pá. Das duas, eu acho que você tá, enfim, passando fome. Que eu acho que tem gente que pensa isso. Ou acha que você tá vivendo uma vida completamente, enfim, sei lá. Então eu acho que é legal.
você falar um pouco como, tipo, acho que não só os desafios, mas as coisas boas também, porque eu sinto que quando a gente fala de Cuba, né, é um lugar muito, existe uma imagem, assim, já muito Uhum. cristalizada do que é. Então eu acho que é muito legal tipo, alguém que tá vivendo lá todo dia falar um pouco, né? Tipo, tudo bem que você tem uma vivência meio dentro da faculdade, mas eu acho que é interessante, assim. É isso. Nossa, ai, amiga, é muita coisa, né? Eu acho que é um lugar na América Latina que é muito importante historicamente, tudo. Tá num momento muito complexo, né? Ainda mais sensível, passando por furacão, problemas estruturais, questões, várias questões. Mas eu acho que, tipo, em relação à formação e ao próprio cinema, né, é uma escola que tem uma proposta, que é isso, né, a gente brinca que a escola de Cuba é um país afora, assim, não é necessariamente a realidade do povo cubano, que eu acho que são outras dimensões, outras narrativas, inclusive outras dificuldades, assim. Estando na escola é muito privilégio, é outra relação com a realidade mesmo. Mas assim, falando na minha perspectiva, enquanto mais jovem, não tão jovem, mas cheguei lá, eu tinha 26, mais ou menos, 27, e eu sinto que é um lugar que você aprende a fazer um cinema que é de guerrilha, né? A gente não tem a melhor câmera, a gente não tem a melhor estrutura, tem várias questões muito complicadas e difíceis no processo de formação e amadurecimento, mas ao mesmo tempo, as pessoas que estão lá estudando cinema, elas querem muito estar ali. E elas querem muito fazer cinema. É tipo assim, eu vou me colocar literalmente no olho do furacão, porque a gente tá do lado do Triângulo das Bermudas, então a gente vive furacões e outras coisas por lá, que as pessoas realmente têm muito amor à sétima arte, assim. E é muito louco, porque eu acho que, enfim, eu sempre gostei, admirei e acreditei muito nesse amor pelo cinema e pela arte, mas quando você está vivendo em um contexto muito extremo, você realmente vê que, caramba, isso é realmente, não sei, uma missão para sua vida e uma coisa que você tem proteção e tem acompanhamento, sabe? Não só de pessoas, mas tem uma força, tem algo que acontece Nossa, para você estar ali criando nesse e em outros contextos também, né? Porque, sei lá, sim. quem faz cinema nas periferias do Brasil, nas favelas, eu acho que também tem uma outra relação e quem faz cinema com celular, quem está explorando essas novas tecnologias para conseguir contar histórias. Eu acho que é isso, sabe? Não, eu acho que é. Não, é total isso daí. Achei muito legal você falar isso sobre, né, quem tá lá ama muito tá lá, porque realmente você passa por dificuldades que podem afetar, tipo, sua vida, tá ligado? Tipo assim, é perigoso, não é uma coisa, tipo, segura, safe, sabe? É, tipo, é perigoso realmente estar indo pra um lugar que tem desastres ambientais, assim, tipo, acontecendo ali toda hora, sabe? Então, realmente você tem que querer muito. Eu achei muito louco você falar sobre ser missão, assim. Você acha que o cinema é uma missão? Esse lugar de criação seria uma missão pra você? Você enxerga isso hoje? Como é que é? Sim, eu lembro uma frase que eu vi uma vez, assim, que eu fiquei muito assim, nossa, é isso, né? Eu acho que as pessoas brancas, essa frase não é minha, tá, gente? Tô aqui, não lembro quem citou, mas me mexeu muito, que é assim, as pessoas brancas, elas escolhem a arte. Elas viram e falam, ah, eu quero fazer arte. Eu vou buscar arte, eu escolhi a arte. Já nós que somos pretas, que somos indígenas, a arte escolhe a gente. E aí, não tem muito como escapar, assim, aquilo vai ficar em você, aquilo vai ficar, enfim, não vou falar perturbando, mas assim, fica uma Fica ali, coisa, né? né? Você tem Fica que ali. arranjar formas de fazer isso sair. Às vezes a pessoa, enfim, vai trabalhar no emprego porque, enfim, tem que pagar as contas e sobreviver, mas, sei lá, vai tocar num bar à noite, vai pintar, vai fazer crochê, sei lá. A pessoa encontra formas acho que isso sai. Às vezes não sai das formas tão interessantes, né? Tipo, Uhum. você pode escolher formas muito erradas de externar isso, mas eu entendo muito isso, assim, que, enfim, né? A minha vida inteira, desde que eu me entendo por gente, é cercada pela arte, assim, e eu demorei muito pra falar que eu era artista. Sério, Eu amiga? demorei muito, assim, pra admitir para as pessoas, até pra, na verdade, mais pra mim do que para as pessoas, né? Que eu era artista, porque é isso, eu estudei moda, né? Tava no EAD e tudo mais, com todo mundo, mas meu foco era moda. E eu
desassociava um pouco moda de arte. Tipo, não desassociava, eu sabia que era arte, mas estava muito mais ligada ao social, às questões de ser algo que expressava as pessoas, a expressão pessoal, não pessoal, não só a expressão pessoal, mas a expressão de uma geração, essa coisa da sociologia, então do ser humano. Tá, para mim a moda, eu fui fazer moda muito por causa disso, assim, porque através de roupas, e não só roupas, mas de movimentos, né, de vestimenta, você poder falar de uma época. Isso para mim até hoje, né, não era, é muito surreal, assim, você poder olhar para trás e pensar, sei lá, num Luís XIV que montou, tipo, literalmente um sistema de moda para poder fazer o reino dele ser o que era, sabe? Tipo, para ele ter esse controle das pessoas, sabe? Você controla as pessoas através desse sistema de modismos, né? Então, e de gerar desejo e tudo mais. Então, para mim é muito fascinante. Só que não estava muito ligada à arte da minha cabeça, né? Tipo, e aí, depois de muito tempo, assim, acho que agora. Então, eu não me achava uma artista, né? Me achava, sei lá, uma estudiosa, uma pessoa que trabalha com moda, uma trabalhadora da moda, mas talvez não uma artista, né? Tipo, e aí, eu acho que esse ano passado, desde o ano passado, principalmente com a entrada do teatro na minha vida, eu tenho conseguido me ver como uma artista e tudo que eu criei. Tipo, os autorais, os editoriais autorais, as coisas que eu fiz, assim, conversando também um pouco com o cinema aí, né? Tipo, meu curta, minhas coisinhas, meus vídeos no YouTube. Tipo, hoje eu consigo enxergar como arte. Falo, não, pô, isso aqui é uma expressão do que eu vejo, como eu vejo o mundo, né? Mas demorou, assim, tipo, e aí eu acho que hoje realmente eu falo, tipo, eu realmente sou uma artista e não tem muito como fugir disso, e é tentar trabalhar com isso, assim, né? Da forma que dá. Sim. Da forma que seja saudável também. Nossa, amiga, eu lembrei, tipo, algumas vezes eu pensei em desistir, assim. Ainda mais nos últimos anos, enfim, depois de passar algumas coisas familiares, luto e tal. E aí, às vezes eu pensava, tipo assim, meu Deus, mas se eu tirar isso, o O que que sobra? que sobra? Porque eu acho que é uma coisa que vai virando tão você. É meio que, enfim, vai virando uma coisa só, né? Sim, E uma outra coisa também é a gente meio que vai colocando a arte num lugar de pessoas que não trabalham, né? Como se fosse, sim, ai, criação, fruição e criatividade, quando na verdade é uma indústria. A gente não deixa de ser operário e trabalhador sim. sendo artista também, sabe? E ser artista é 90% trabalho, estudo e 10% vocação. E Sim, talento, sabe? Tanto que a gente fala, ai, você é talentosa. Eu fico pensando, pô, eu não sou talentosa, eu só estudei muito pra isso, assim. E gosto de fazer isso, mas. E estudo ainda, né? Porque eu não parei de estudar, mas eu estudo pra isso, eu me esforço pra isso. Então, meu talento é só um resultado de um trabalho no final do dia, não é, meu Deus, eu nasci assim, tipo, óbvio, tem uma predisposição? Tem, né? Tipo, a gente tem uma coisa ali que já vem da gente, mas se você não trabalha ela vai morrer. Tipo, uhum. é tipo uma planta, você não rega, ela morre. Então, eu acho que eu sempre. Isso foi uma coisa que eu aprendi no EAD, né? Tirar um pouco a arte desse lugar do etéreo, Do assim, divino, sabe? é. Tipo, meu Deus, o artista, sabe? Aulas de EAD. Ai, meu Ah, mas Deus. faz parte também, né, amiga? E eu fico pensando também, é isso, é tentar trazer arte pro cotidiano. Acho que a arte urbana me ensinou muito sobre isso também, né? Sobre quebrar algumas hierarquias e algumas contradições mesmo. E é isso, né? A gente é uma geração, a gente vai aprender Sim, fazendo, experimentando. E esse é o sim. da hora também, né? É isso. E a gente tá falando disso, né? De arte, de não sei o que, desse caminho todo. E eu queria saber, pra você, existe um chegar lá? Tipo, existe um lugar, um ponto onde você fala, ah, quando eu chegar aqui, eu cheguei lá, sabe? Nossa, amiga. Ai, Lária, assim. Eu acho que eu morei grande parte da minha vida no interior, assim, no interior de Cabo Frio, no interior de Minas. E eu acho que o lá sempre foi uma coisa, tipo, cada vez que eu chego mais perto, parece que fica mais longe, assim. É um conceito que eu tenho sofrido bastante, principalmente por essa idade dos 30.
porque, para quem não sabe, né, tem vários editais, várias convocatórias, várias coisas que você só pode fazer até os 30 anos. É realmente muito etarista, porque tem gente que começa com 40, sabe? Dona Ivone Lara, tantas outras pessoas, assim, artistas incríveis do Brasil que só vão conseguir acessar esse campo depois, mas enfim, né? É como funciona o jogo, né? Sou só mais uma jogadora. E eu sinto que esse lugar, ao mesmo tempo que parece que eu já cheguei e saí, atravessei por coisas como, sei lá, vendi uma arte para Netflix, vendi um negócio para um jornal. Isso parece que é um lá, só que aí quando você chega nesse lá, parece que você desbloqueia, tipo assim, ah, agora eu quero fazer uma exposição individual. E agora, e isso também, né, de tipo, eu tenho tomado cada vez mais cuidado e refletindo também para não me comparar com outros artistas da minha idade, da minha geração, enfim, é admirar o processo e o corre de cada um e é isso, sabe, não comparar, tentar tirar essa energia, também muito menos me comparar com a galera branca herdeira, porque, enfim, isso daí é sadismo. E outra coisa que eu tenho pensado muito é tentar ter uma sensação de que, tipo, é uma colheita, igual a gente estava falando, sabe? E aí Sim, pensar coisas assim, quais são os planos que eu quero para daqui a 5 anos, que eu gostaria que acontecesse, mas não necessariamente é uma emergência e não necessariamente vai acontecer, sabe? Por sim, exemplo, sei lá, queria muito entrar nesse laboratório que eu tô agora. Foram 4, 5 anos tentando e recebendo não. Entender que tudo bem, sabe? Isso faz parte do processo também. E eu sim. acho que o lá dizem, né, que quando você chega lá é porque acabou e eu não quero que acabe, sabe? Eu não quero que o É. meu processo criativo acabe. Então, sei lá, também tô tentando, sei lá, não sei se faz sentido o que eu tô falando, mas eu acho que é tentar pensar com mais carinho no processo do que no destino final. Enfim, tem uma frase lá da Escola de Cuba que é muito bonita, né, do Fernando Birri, que é um dos fundadores, que ele fala da utopia, que a utopia é um lugar que a princípio não existe, mas a utopia ela é um lugar que ela tá quase lá e que o motivo dela existir é fazer a gente continuar caminhando. Porque Sim, você olha para o horizonte, você vê a utopia quase lá, a utopia tá quase, e aí você caminha mais 10 passos e você tá com sede, você tá cansada, você tá com fome, você tá insegura, você tá com medo, mas a utopia tá a 2 passos, então você caminha mais, e aí você olha de novo, e aí a utopia vai estar a 158 passos, e você respira fundo, e bebe um copo continuar. d'água e continua a caminhar. Acho que você tem que ter um lugar, sim, pra chegar. Pô, quero fazer lugares. Eu acho que é mais sobre lugares do que um lugar fixo. Talvez isso te prenda mais do que te ajude. Mas eu acho que você tem que se preocupar muito mais com o caminho do que com um ponto final ou é isso, sabe? Tipo, porque eu acho que quando você chegou lá, acho que talvez seja o fim da vida mesmo. E aí é isso, tá tudo bem também. Mas eu acho que faz todo sentido. E para poder finalizar, né? Porque é isso. Tudo que é bom tem fim, né, galera? Eu queria saber que horizontes você visualiza, né, agora, daqui para frente. Como que é para Renaya, né? Tipo, pô, já passei por muita coisa, tô passando por muita coisa, mas o que que você visualiza, assim? Eu acho que a gente, né, uma visão tem. Nossa, uma coisa que é muito louca, assim, nos últimos tempos, eu tenho lido e conversado muito sobre essa coisa da criança interior, assim. E eu acho que um lugar que eu tenho me sentido é voltando um pouco para dentro, mas não para uma criança que é só eu, sabe? Eu acho que é voltar para esse lugar assim da formação, da infância, da juventude, do começo, enfim, pro olho brilhando. Eu acho que eu tô Uhum. tentando voltar e tô caminhando para esse lugar assim. Tô escrevendo um filme de animação, que também é uma Ai, que história em legal. quadrinho. Então eu acho que esse é um sentido muito bonito para estar caminhando para trás, né? Eu acho que é o Sankofa, de novo, né? Que é Sim, aquela lenda do pássaro, que é um adinkra, um mito, né, africano, que fala sobre um pássaro que ele tem um ovo nas costas e ele voa para frente olhando para trás, assim. sim. Então é uma coisa meio tipo assim, ao mesmo tempo que eu tô
caminhando, indo muito distante. Eu acho que eu tô lembrando de como foi na Baixada, Sim. de como foi quando eu via Naruto, lia muito mangá, E enfim, construindo, e né? construindo isso. Eu acho que eu tô voltando para esses sonhos mais selvagens que a minha Sim, criança teve, tô tentando honrar. E é isso, né? Lembrar também que a gente tá viva, a gente tá, enfim, tem um texto assim da Alice Walker chamada Em Busca do Jardim de Nossas Mães, e é um texto que fala sobre como várias gerações de mulheres negras, de mulheres nesse passado não tão distante, elas talvez fossem artistas, mas elas não podiam ser artistas porque o nosso povo foi é, era ilegal que essas pessoas se sim, educassem, né, saber ler e escrever. sim. Então imagina acessar a cultura que é tipo assim, para Nossa, além, né? sim. Então eu acho que é honrar, me vingar por elas também e sentir coisas bonitas e criar coisas bonitas para as próximas gerações. Eu É acho que é um porque se pouco parar pra pensar, a gente é tudo muito recente pra gente, né? É um lugar muito recente, assim, de poder acessar educação, acessar sonhar, acessar ter coisas, né? Poder viajar, poder estudar fora, poder, enfim, conhecer outros espaços que não sejam esse da base da sociedade, né? Principalmente falando de Brasil. Então, eu acho muito legal, assim, tipo, ir pra frente olhando pra trás. Porque eu acho que te dá mais pé no chão pra caminhar, né? Quando a gente olha pra trás e vê, primeiro você ficar grato, e eu acho que gratidão é uma coisa muito importante pra você caminhar. Que eu acho que quando você perde a gratidão pelas coisas que você tem, você para de ser merecedor pra ganhar mais. Tipo, pra alcançar novas coisas, assim. Eu acho que eu acredito muito em energia, né? E também isso tem muito a ver com religiões de matriz africana e com as religiões, enfim, no geral. Acho que quando você para de ser grato pelo que você já conseguiu, seja muito ou pouco, e não olha pela caminhada que você fez, você para de ter possibilidade de ir para frente. Então isso é muito legal, assim, de você estar vislumbrando um horizonte, trazendo o que você já teve. Acho que isso é importante, assim. A gente, acho que pra todo mundo fica aí dicas para vocês, pessoas que estão ouvindo esse podcast, que ouvirão este podcast logo menos, sejam gratos. Acho que ser grato é uma das maiores dádivas assim que o ser humano pode que ele sim. recebeu, sabe? Eu fico pensando também, né, voltando para coisa, viu, o círculo voltando da É, conversa, tudo. a relação do plantio, né, e a mesma coisa dos quilombos, quando as pessoas fugiam, às vezes elas não estavam pensando na própria vida, porque Sim, elas sabiam que elas podiam morrer, mas elas acreditavam que elas iam ter netos ou que teriam um futuro para aquele lugar, sabe? E eu acho que isso é tão foda porque a gente é esse futuro e não é tão longe. sim, São 4 gerações, 5, tipo, é muito perto, a gente ainda tá, né, muito. E pensar também, por exemplo, a relação do plantio, né? Tipo, a Amazônia, a Mata Atlântica, ela foi plantada, né? Um jardim que teve interferência humana. E aquelas pessoas não estavam imaginando só a própria vida, né? Eu não vou não, pensar que eu vou comer essa planta, né? Essa manga vai levar 7 anos para dar fruto. Mas talvez daqui a 7 anos vai ter alguém com fome que vai se alimentar dessa mesma árvore que talvez eu nunca mais encontre, porque eu vou para outro lugar, plantar sim, outras coisas, assim, essa ideia de continuidade, porque a gente também já está colhendo o que os mais velhos, o que as nossas mais velhas plantaram, sim, e o rolê é seguir para que as mais novas sigam semeando também, né? sim, eu acho que esse é o caminho, assim, pensar que acho que talvez acho que salvação é uma palavra muito forte, mas um bom caminho para a humanidade continuar de forma mais saudável seria pensar que é isso, assim, é tipo, tem aquela música do BK, eu sou a continuação de um sonho, né? Hum, Então, eu você é a amo. continuação de um sonho de alguém e é com isso que você tem o dever de, obviamente, viver o melhor da sua vida, mas respeitando o outro, respeitando, enfim, a natureza, respeitando esse lugar que você está habitando, né? Porque, enfim, aqui você está de passagem, mas tem outras pessoas que estão para vir, né? Se tivermos mundo até lá. Dado a situação que estamos hoje, mas Ai, acho que se a sim. gente conseguir, como sociedade,
voltar a ter esse pensamento, porque aí é voltar para trás também, é isso. É voltar a ter esse pensamento de, tipo, somos uma comunidade, no final todo mundo mora na mesma terra, no mesmo lugar, e que a gente precisa cuidar dos outros, e aí entre todas, isso é, tipo, peça fundamental pra gente conseguir viver e vislumbrar futuros. Ai, amiga, foi muito legal conversar com você. Foi muito legal, acho que foi muito bom ter feito esse primeiro. Não sei, porque te admito, estava um pouco nervosa como seria. Mas acho que foi bem massa. Espero que você tenha curtido. Curtiu? Eu amei, eu acho, enfim, tô até emocionada, não achei que eu ia me emocionar tanto, porque a gente tava comendo pizza há pouco tempo Não, e a gente já falou o dia dando inteiro, risada, né? e a gente tá conversando há vários dias, Sim, gente. mas eu acho que é isso também, eu sinto que a gente também, a mídia, não sei se você sabe, né, a palavra mídia, ela no latim ela é medium, então eu acho que quando a gente fala, quando a gente comunica, a gente tá deixando outras pessoas Sim. e energias falarem por nós também. Total, total. Acho que é exatamente isso. E foi um prazer. Gente, espero que vocês tenham gostado. Logo menos teremos outras pessoas aqui no Quase Lá. Foi muito legal. Comentem. Não sei se dá pra comentar no Spotify, mas acredito Eu que acho que sim. dá. Compartilhem. Compartilhem. Bebam água. Bebam água. Falem para seus amigos desse podcast, né? Pra gente conseguir continuar. Ele vai continuar de qualquer forma, mas, né? Se tiver gente assistindo, a gente fica mais feliz. Mas é isso. Até a próxima, galera. Se cuidem.